Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, para todos sempre seja louvado o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais uma Lexio Divina, mais um aprofundar na Palavra de Deus. Nós estamos na primeira semana do Advento, da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é o Advento? É a vinda do Senhor. No tempo de Jesus, dos imperadores, dos reis, quando o rei ia fazer uma visita a uma cidade, ele enviava na sua frente o arauto, um mensageiro. O arauto ele percorria aquela cidade gritando e avisando ao povo que em tal dia o rei iria para aquela cidade. Então o povo começava os preparativos, eles começavam a limpar as ruas, a colocar panos bonitos nas janelas, limpar a sua calçada, para quando o rei chegasse, a cidade estivesse limpa, preparada para a vinda do rei. E nossa igreja tão sabiamente usou o Advento para falar da vinda do Senhor Jesus Cristo, da vinda plena, da encarnação dele. Então nós também temos que limpar a nossa cidade do coração, da nossa vida, preparar com uma boa confissão, preparar o nosso espírito para a vinda do Senhor e também continuar essa preparação para a vinda derradeira e definitiva de nosso Deus Jesus Cristo, quando Ele vai vir recolher toda a sua igreja e levar para viver definitivamente junto com Ele. Isto é o Advento. Então essas 4 semanas que nós temos é para fazer essa preparação da vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos meditar o Evangelho de hoje, que está em Mateus, no capítulo 4, nos versículos de 18 a 22. Hoje é 30 de novembro de 2021, terça-feira, é o Evangelho da liturgia do dia. Sejam todos muito bem-vindos a participar mais uma vez dessa nossa meditação. E o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Fala assim para nós a palavra de Deus. Jesus, caminhando ao longo do mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Na mesma hora, abandonaram suas redes e os seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam com seu pai Zebedeu consertando as redes. Chamou-os, e eles abandonaram a barca e seu pai e os seguiram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Nós vimos neste Evangelho Jesus chamando seus primeiros apóstolos que trabalhavam juntos. Estavam em plena atividade profissional, eram pescadores. Não eram pessoas que não tinham o que fazer, estavam na sua ocupação, eles tinham uma profissão, eles tinham uma história. Esse Evangelho deixa claro que nossas ocupações, o nosso trabalho, família, a nossa rotina, não são impedimento para servir ao Senhor. Nós vimos os primeiros apóstolos sendo chamados e estavam na sua ocupação, no seu trabalho, na sua labuta diária. Nós temos que colocar Jesus, Deus, Ele tem primazia sobre a nossa vida. Todos somos chamados para servi-lo. Só que muitos de nós às vezes, nós colocamos os nossos olhos naquilo que a gente tem para fazer, nas nossas ocupações, na nossa família, na nossa rotina, no nosso trabalho, e colocamos isso em primeiro plano e às vezes esquecemos de colocar Deus em primeiro plano. Por meio do nosso testemunho de vida é que nós vamos evangelizar. Jesus chamou aqueles apóstolos para serem pescadores de homens. E eles imediatamente, diz a palavra, imediatamente
largaram, abandonaram a barca, abandonaram seu pai, largaram e começaram a seguir Jesus. É o que Ele espera que cada um de nós faça. Nós não podemos abandonar a nossa vida, mas colocarmos sempre Deus em primeiro lugar. Jesus, Ele chama principalmente os que se comprometem com Ele. Jesus chama os que se comprometem com Ele. Presta atenção na sua paróquia. Aqueles que têm muitas coisas a fazer na paróquia são os que são chamados para fazer mais coisas, porque eles se comprometem. Aqueles que não fazem nada, que não têm nenhuma função, prestem atenção que eles não são chamados para mais funções, porque se já não fazem é porque não têm interesse de fazer. E o Senhor Jesus quer aqueles que se comprometem com o reino, as pessoas que se comprometem com o reino, para viver a lei do amor. Para andarmos no seguimento de Cristo, nós precisamos fazer muitas vezes renúncias na nossa vida. Algumas coisas a gente tem que renunciar para servir, para seguir o Senhor Jesus. Muitas das vezes não dá para fazer tudo o que nós quisermos na nossa vida e ainda seguir ao Senhor. Para segui-lo, muitas das vezes nós temos que fazer renúncias. Renunciar a coisas supérfluas que a gente pode deixar sem fazer para sobrar um tempo maior para servir o Senhor. E os apóstolos muito bem fizeram isso. Abandonaram a sua vida e foram seguir ao Senhor. Nós podemos abandonar coisas supérfluas de pouca necessidade para servirmos ao Senhor. Isso que a palavra nos diz hoje, que nós podemos e devemos deixar e renunciar a algumas coisas para servir ao Senhor. Que nesta meditação, o que o texto diz para mim, agora é a hora de eu colocar o texto com a minha vida, aplicar ao texto a minha vida, aplicar ao Evangelho a minha vida. Eu não posso modificar o Evangelho para que ele se adapte à minha vida. Eu modifico a minha vida para adaptar ao Evangelho que é eterno, que é o próprio Jesus. Nesta meditação é hora de agora aprofundar na minha vida e ver as vezes que eu deixo de servir ao Senhor na plenitude do serviço para pensar em outras coisas em volta de mim. Quantas vezes o meu trabalho impede que eu sirva ao Senhor porque eu alongo demais o meu trabalho? Quantas vezes a diversão, quantas vezes as reuniões com os amigos, quantas vezes as viagens, quantas vezes os sítios que muitas pessoas têm, que passam o fim de semana no sítio. Quantas vezes, Senhor, eu acabo largando o Senhor por causa dos afazeres, Senhor. A meditação é esta. Quantas vezes eu tenho que entender que o meu coração não cabe 2, 3, 4, 5 coisas. Nós fomos feitos por Deus e para Deus, então o principal é Ele. Eu faço todas as outras coisas, eu trabalho, eu cuido da minha família, eu saio para o meu lazer, mas isso não pode ser o principal na minha vida. O principal é ter Deus na minha vida, como fizeram aqui os apóstolos, como os apóstolos fizeram. Pedro fez, André fez, Tiago, João. Eles tinham as suas ocupações e os seus trabalhos, mas eles, a partir daquele chamado, eles colocaram Jesus em primeiro lugar. Que na nossa vida também Jesus seja sempre em primeiro lugar. Na minha vida, Senhor, o Senhor, Jesus Cristo, Deus Pai, o Espírito Santo, esteja sempre em primeiro lugar. Todas as outras coisas são lícitas, todas as outras coisas nós necessitamos, todas as outras coisas eu necessito, mas não pode ser o principal na minha vida, não pode ser as outras coisas. O principal é Jesus. E essa meditação é para deixar claro isso para o meu coração. Jesus é o Senhor da minha vida. Jesus é o dono da minha vida, das minhas ações, do meu trabalho, da minha família. Eu faço todas as outras coisas, sempre colocando o Senhor em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Jesus tem a primazia sobre a minha vida. Jesus tem a primazia sobre a nossa vida. Louvado seja Deus por esse entendimento, Senhor. Que nesta oração, eu queria fazer uma oração de agradecimento, Senhor. De agradecer para que o meu coração tenha este entendimento, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado porque hoje eu entendo isso. Eu entendo que o Senhor é o primeiro, é o único da minha vida.
Todas as outras coisas, Senhor, me são lícitas. Eu reconheço que eu preciso trabalhar, eu preciso produzir, eu preciso ganhar dinheiro para sustentar a minha família. Preciso, Senhor. Mas isso não pode ser o principal na minha vida. O principal é servi-lo, Senhor. O principal. No versículo 22, eles falam, eles abandonaram a barca e seu pai e o seguiram. Eles abandonaram e seguiram ao Senhor. Eles colocaram Jesus como sendo o centro da sua vida. Obrigado, meu Deus. Eu quero colocar o Senhor como centro da minha vida, Senhor. Que nesta meditação meu coração seja transformado por essa palavra que fala que o Senhor é o centro da nossa vida. E que nesta contemplação essa palavra transforme o meu coração. Essa palavra mude o meu coração. O que eu ainda ponho, Senhor, na frente do Senhor? O que eu ainda coloco no lugar do Senhor? Essa meditação é para tirar isto, Senhor. É para te colocar Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da minha vida. Nesta contemplação que poderia ser um silêncio ativo, um silêncio que transforma, Senhor. Que a sua palavra entre como um raio na minha vida, Senhor, me mostrando aquilo que eu ponho ainda no lugar do Senhor. Jesus Cristo, o Senhor é meu Deus. Jesus Cristo, o Senhor é o meu Salvador. Jesus Cristo, o Senhor é o meu Salvador. E eu tenho, Senhor, que colocá-lo como o primeiro lugar na minha vida. Depois eu vou ajeitando as outras coisas. Louvado seja Deus por esse entendimento. Louvado seja Deus porque o Senhor é que colocou isso no meu coração. Louvado seja Deus porque eu entendi que o Senhor tem que ser o primeiro lugar, tem que ter a primazia sobre a minha vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E você, meu irmão, deixe o seu joinha, deixe o seu like aí, partilhe este vídeo com quem você acha que necessita. Deixe o seu comentário, não deixe de deixar o seu comentário, de nos ajudar também evangelizando, neste aprofundar diário na Palavra de Deus, que todos os dias a Lexio Divina, a Renovação Carismática Católica, vem até nós com este aprofundar na Palavra de Deus. Muito obrigado que, como Maria, você escolheu a melhor parte. Louvado seja Deus pela sua vida, louvado seja Deus porque você participa conosco deste aprofundar na Palavra de Deus. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.